Olá, Kurofãs, tudo bem com vocês? Eu sou a Paty e voltei com mais um vídeo de análise dos capítulos do mangá de Kuroshitsuji. Dessa vez nós vamos analisar o capítulo 212. Mas antes de começar eu vou pedir desculpa pra vocês pelo atraso, porque a gente teve um contratempo. O nosso editor aqui, meu marido, ficou com dengue e a gente não conseguiu gravar nada e fazer nada durante esse tempo que a gente teve que ir pro hospital várias vezes. Aconteceu um monte de coisa, mas agora a gente vai colocar tudo em dia, eu espero que vocês entendam. Antes de começar eu quero avisar que tem spoiler. Pra quem não lê, vou pedir o like e o compartilhamento e pedir pra vocês nos seguirem também pra não perder o nosso conteúdo. Agradecendo mais uma vez a página Ela lá no Twitter pela tradução em português do mangá e a página Mars pela tradução em inglês. O link dos dois perfis vão estar aí na descrição. Lembrando também que Kuroshitsuji é licenciada aqui pela editora Panini, então não deixe de colecionar e dar suporte ao autor se você puder. E lembrando que a nova temporada já está disponível lá na Crunchyroll para ser assistida, tá? O arco do internato, e a gente tá fazendo análise semanal dos episódios. Então se você quiser, você pode acompanhar a análise dos episódios aqui no canal também. E agora, sem mais delongas, bora pro vídeo. Capítulo 212, esse mordomo a caminho do sul. O capítulo ele se inicia com Bochan e Sebastian indo em direção a Brighton, né, ao hotel em Brighton. Dentro do trem, eles compraram um bilhete para a primeira classe na ala, né, no quartinho 6, e eles vão conversar sobre o que aconteceu depois do que aconteceu, né, porque a gente teve lá a finalização do capítulo do Finian, que, tipo, ficou por isso mesmo, os meninos fugiram e foram encontrar o Bochan, tecnicamente, e a gente teve o retorno dos dois. Vocês pediram tanto para eles retornarem, que o negócio ficou contado pela metade. Tem muita gente defendendo, mas eu sou uma das pessoas que não vai defender isso, porque se Bard e Meirin puderam ter um ano de capítulo de background, por que Finian não poderia ter? E por que Snake não poderia ter também? E a gente queria saber por que o Snake fala com cobras e por que o Finian é tão forte. Será que essas duas coisas estão interligadas e tem a ver também com os experimentos do Undertaker? Porque a única explicação plausível para ela não ter contado é porque esse mistério vai ser revelado mais pra frente e ele tem a ver, talvez até, com o incidente na mansão e por que as coisas aconteceram. Mas é isso, vamos continuar aqui. Então eles estavam lá no trenzinho indo pra Brighton, aí ele falou, você não vai comer nada não é melhor você ir lá socializar no carro restaurante e tudo mais. E aí o Ciel ele falou, você tá ficando doido porque eu tô sendo procurado pela polícia, você acha realmente que eu vou ter socialização, né, tipo, que eu vou aparecer em público pra ficar falando com as pessoas? Você acha que eu tenho coragem de ficar mostrando a minha cara? E aí o Sebastian falou, olha, pior seria se você, um rico que está indo pra Brighton passar as suas férias, não fosse pro Vagão Restaurante mostrar sua cara, né? Ia ser muito mais suspeito. E ele sem razão, né? E aí eles vão lá pro Vagão Restaurante e começam a discutir as estratégias, a pensar no que nas outras pessoas que foram fazer suas missões em outros lugares, como que eles estariam se saindo até então. Aí eles começam a conversar, eles falam que eles tiveram que fazer um desvio, né? Porque provavelmente a Scotland Yard tenha colocado policiais em todas as estações mais próximas de onde eles fugiram, tal, para evitar a fuga dele para algum lugar, e aí eles tiveram que tomar um caminho maior até Brighton, né, de Regents até Brighton. Então eles iam demorar mais tempo e aí eles começaram a discutir como que os outros estavam indo, né? Como que será que os meus empregados estão indo em suas missões? E aí eles começam a falar, nossa, o Bard, ele foi uma pessoa que chegou sozinha até a Inglaterra, né? Ele veio lá dos Estados Unidos, veio sozinho pra Inglaterra, e ele tá com o Sr. Lau, então provavelmente ele é uma pessoa que sabe se virar muito bem, então a gente não tem que se preocupar. Eu só achei muito estranho o Sr. Lau auxiliando, né, a gente nessa investigação. Aí o senhor fala, auxiliando? Você acha mesmo que ele fez isso só pra poder ajudar a gente, né? Sem nada, assim, tipo, por trás, sem querer nada em troca, sem ter uma segunda intenção. E o Ciel ainda chamou isso, ele falou, ele tá fazendo um investimento, porque ele falou assim, você acha que ele ia dar essas informações? Ele foi o primeiro que deu as informações sobre os hospitais que estavam fazendo experimentos com pessoas, sobre esse negócio da coleta de sangue, sobre os cadáveres que estavam voltando a andar. Você acha realmente que ele só tava falando isso porque sim? Não, porque muito provavelmente ele quer colocar as suas mãos na tecnologia que está revivendo os mortos, né? Ele quer essa tecnologia para ele. Ele quer levar essa tecnologia para a China, pro chefe dele lá. Ele quer essa tecnologia para os chineses. Ele quer saber o que está acontecendo, né? Aí o Sebastião, é verdade, se você pensar bem, foi ele que deu as informações. A gente tinha os hospitais, tal, que estavam coletando sangue. A gente tem uma parcela dos fiéis que foram curados de algumas doenças depois que fizeram transfusão sanguínea. A gente teve lá, né, esse negócio do Undertaker, que ele fez toda essa tecnologia que ele tem, é uma tecnologia muito avançada, né? Inclusive o Shinigami fala, né, tipo, a gente vê que o Undertaker, ele tem uma modificação na Dead Side dele, que a gente não sabe qual que é, que ela foi a única, assim, tipo,
A única coisa que destrói uma Death Sight é outra Death Sight. E a Death Sight dele não foi destruída pelas Death Sight dos outros Shinigamis. Ela conseguiu, tipo, meio que inutilizar a deles, mas a dela, tipo, a dele não sofreu nada, sabe? Tipo, não sofreu dano nenhum. Então isso é muito estranho. E aí ele fala, o Law, ele não acredita no oculto. Ele fala assim, o hospital, ele estava ressuscitando os mortos. O Spear Music Hall estava coletando sangue. Então, provavelmente, esses dois pontos estão interligados. E aí ele fala, provavelmente ele achou que o que ele estaria procurando estaria num hospital, né? Um hospital para ex-soldados. Ele falou assim, então, não que eu confie nele, mas assim, tipo, não que eu acho que ele tá nos ajudando porque sim, né? Mas assim, eu posso confiar nele, né? Que a gente tem o soldado imortal, que é o Bard, que não morre nunca, e o dragão ascendente lá da máfia chinesa. Então, nesses dois a gente sabe que a gente pode confiar, né? Porque aqueles dois, eles não vão cometer erros, né? Eles estão ali, eles sabem executar missões, né? De forma perfeita. O meu problema é com as outras duas, né? Cameirin e Aran Mal, né? Aran Mal, ela é uma ótima lutadora, tanto ela quanto a Meirin. O problema é que, será que elas vão conseguir se passar por empregadas domésticas, assim, tipo, será que elas vão conseguir essa proeza? Porque a Meirin é um desastre. E a Aran Mal, tecnicamente, também. Então, as duas é assim, o medo dele é que as duas não consigam se passar por empregadas, né? Porque elas são excelentes lutadoras. Se precisar quebrar o negócio, tipo, derrubar a casa, elas derrubam. Mas é que elas tinham que estar lá meio que na surdina. Então, o medo deles é que elas não conseguissem se disfarçar o suficiente para poder chegar até o que elas precisavam chegar, né? Até descobrir os segredos que elas precisavam descobrir. E o Sebastian, ele fala, né? Assim, pra complementar, né? Ele fala assim, ela até consegue lutar, mas ela não consegue fazer umas tarefas simples, né? Desde que ela chegou na mansão e aí o Ciel fala, então quem foi que contratou essas pessoas, né? Tipo, Aí ele fala, mas é que você tava com falta de mão de obra, você queria pessoas excêntricas, pessoas diferentes, né? Então foi o que a gente achou na época. Aí ele fala, você, jovem mestre, foi o primeiro a contratar uma mão de obra totalmente inusitada quando resolveu pegar aquele menino que era uma cobaia, né? Os Wolf, que era uma cobaia de um laboratório experimental lá na Alemanha, que participou de um experimento de modificação especial, que era o Finian. E aí ele fala assim, quando a gente conheceu ele, exceto pelo corpo dele, que já era um corpo de um adolescente, ele mal sabia falar, ele parecia um bebê. E aí ela acha que a gente vai aceitar somente essa explicação como o passado do Finian, tá? O Finian, ele era uma experiência de um laboratório alemão, que cresceu, não sei se ele talvez fosse, será que ele era um clone de alguém? Porque se ele tinha o corpo adulto, porém ele não sabia falar, ele não sabia nada, assim, tipo, ele não sabia as coisas. Mas, porém, quando ensinaram ele aprendeu muito rapidamente. Então aí que tá o porém. Ele era um clone. Ele nasceu criança e cresceu naquele laboratório. E ela acha que a gente vai aceitar só isso como passado do Finian. Eu não vou. Eu vou ficar revoltada se ela não me falar o que fizeram com esse menino. Ou da onde que esse menino surgiu. Esse menino era um clone, esse menino foi criado no laboratório, ele nasceu ali de proveta, e aí ele cresceu naquele laboratório totalmente isolado, por isso que ele não sabia falar, não sabia nada, mas eu tô achando que o menino é um clone, porque se ele tava daquele tamanho, não sabia falar, ele era um bebê, ele nasceu daquele tamanho. Ele é clone de alguém. De quem? E aí o Ciel, ele fala, exatamente, ele era um bebê, e que servo mais fiel eu teria. Sendo que se, tipo, o bebê, ele jamais me trairia. Vai fazer tudo que eu pedi. E exatamente, ele fez tudo que o Ciel... Assim, depois que o Ciel virou o patrão dele, depois que ele acolheu o Finian, ele simplesmente vive pro Ciel. Assim, ele faz tudo que o Ciel pede. Só que agora a gente tá vendo que ele tá criando uma certa consciência. Não agora, mas assim, já de antigamente. Ele tem uma certa consciência. Ele sabe o que é certo e o que é errado. Ele começou a sentir a perda do Snake. Então a gente sabe que ele tá desenvolvendo esses sentimentos, né, diferentes. E talvez isso não seja de ajuda pro Ciel. Talvez ele não goste disso, né? Mas tudo bem. E aí ele fala, ele pularia num incêndio por você. E aí ele falou assim, isso me deixou também muito intrigado, você contratando o Snake, né, pra nossa mansão. Porque, tipo, o cara, ele era do circo onde a gente matou todo mundo, né? O filho matou as pessoas também, matou a pessoa que ele conhecia, né? Então, vocês colocarem os dois juntos, né? Ele falou assim, melhor do que ter ele contra mim, atentando contra a minha vida toda hora. Então a gente inventa uma desculpa e aí ele trabalha pra mim, sabe? Tipo, ele meio que... Mas ele percebeu também que o Snake, ele era uma pessoa mais inocente. E ele sabia que se ele
omitisse algumas coisas e mentisse outras, ele conseguiria a confiança do Snake. E aí ele fala, inclusive, essa habilidade do Snake de conversar com as cobras se provou muito útil, né? Porque a gente pode usar isso como inteligência, a gente pode mandar as cobras lá ouvir as coisas e depois o Snake fala pra gente o que estava sendo dito, né? Pelos cantos. Essa habilidade já se provou útil muitas vezes. Aí o Sebastian ele fala, então é certo que, assim, confiável, eles nem sempre vão ser, tá? Mas trair vocês, eu tenho certeza que nenhum deles jamais vai trair você. Todos eles são capazes de fazer tudo pelo seu mestre. Porque foi o mestre dele que tirou eles da rua, foi o mestre dele que deu um abrigo, deu uma casa, deu um objetivo pra eles. Então, eles têm esse objetivo, então eles jamais vão trair o Ciel. Eles vão sempre fazer tudo o que eles puderem pra poder auxiliar ele de alguma forma. O negócio é que nem o Snake mesmo depois de saber o que tinha acontecido, da Doll e tudo mais, dela ter falado tudo aquelas coisas, ele se sentiu ferido, mas ele falou, mas, mano, ele foi a única pessoa que me tratou como pessoa, como gente, sabe? Me ensinou as coisas e ele me deu 2 pernas pra caminhar sozinho, sabe? Ele confiava em mim, ele me dava missões, ele fazia as coisas comigo. Tipo assim, eu não era tratado como uma atração de circo. Então, isso pesou muito pra ele também. Por isso que ele fala assim, a gente sabe que uma hora eles vão balançar? Vão, mas eles sabem quem acolheu eles, eles sabem para quem que eles estão trabalhando, né? Eles sabem o valor que tem aquela pessoa para eles. Aí ele fala, eu tenho certeza que todos eles são capazes de completar a sua missão, a gente não precisa se preocupar. Aí eu sei que chega um tiozinho e fala, o senhor aceita mais chá? Ele, claro, aceito sim, um pra mim e um pra ele. Aí o Sebastian, mas você sabe que eu não como comida humana? Ele falou, mas difícil seria se você ficasse sentado aqui comigo conversando, só eu comendo e você não, né, meu filho? Então você trata de tomar o chá pelo menos comigo, né? Pra disfarçar um pouquinho. Aí ele, tem razão. E aí o episódio, né, o capítulo acaba aí. Eles vão ficar tomando chazinho até que eles cheguem em Brighton. Eles vão ficar lá conversando nessas 3-4 horas. Eles vão ficar lá discutindo os assuntos e vão ficar tomando chazinho. Vai fazer o Sebastian comer comida de gente pra ele ficar esperto, né? Como se fosse uma tortura pro Sebastian. Mas é isso, gente. Agora, aí que tá, né? A gente teve esse capítulo. Agora não dá pra gente saber se essas 3 ou 4 horas que vão decorrer nesse percurso de Reading até Brighton, a gente vai ter alguma coisa acontecendo ali, se a gente vai ter alguma, sei lá, o gêmeo fazendo alguma coisa, alguma outra história sendo mostrada ali nesse percurso, se a gente vai ver só os dois conversando, ou se vai ter esse time skip, vai pular direto para eles chegando já lá no resort e iniciando sua missão. A gente não sabe o que vai acontecer. E mais uma vez, gente, o que o Finian e o Snake são. Eu tenho certeza que os dois estão conectados. Assim, foram experimentos de laboratório, mas eu preciso saber que tipo de experimento, que pessoa estava fazendo esse experimento, por que o Finian é tão forte e essa história dele ele ser uma criança grande, né? Tipo, um bebê grande, vamos dizer assim. Um corpo de adolescente, porém com mentalidade de bebê. Então, isso só diz uma coisa, gente. Ele nasceu daquele tamanho. Ele é um clone. E por que ele fugiu? Como que ele fugiu? Quem incitou a fuga? Foi o Ciel que incitou a fuga? Foi o Ciel que botou fogo na instalação para ele fugir? Quem que incitou essa fuga? Por que os outros também não conseguiram escapar? Os outros estavam tentando proteger o Finian? Ou não? Ou ele matou eles para conseguir escapar? A gente não sabe. E a mesma coisa o Snake. O Snake, como que ele conversa com cobras? Foi um experimento de laboratório. Mas quem fez? E por que fez? Sabe? Porque a gente via que de todos, assim, tipo, do lado do circo, a gente tinha Joker, Beast e tal, né? Todos eles tinham uma certa habilidade, mas não era uma habilidade, assim, tão extraordinária, assim, sabe? Ah, era forte. O Jumbo era forte. Tá, no Finian também é. Será que todas essas crianças desse circo foram experimentos e são crianças que fugiram? Não aparenta ser isso. Mas, assim, o Finian e o Snake são as pessoas que me intrigam ali. E já que os outros já morreram mesmo, de qualquer forma, eu não vou contar mais a história dele, a não ser que a gente volte lá no passado. Mas, assim, eu quero saber, porque, assim, eu acho muita falta de educação dela, mano. Ela passou um ano inteiro contando que a Mayrin vivia na rua, que ela foi, sabe, tipo, contratada por pessoas, assim, sabe, da máfia, pessoas ruins, e até que, sabe, até ela ser encontrada pelo Botian, o Bard, que ele era um soldado, que perdeu a família e tudo mais, tal. Mas por que ela não conta
do Finian e do Snake. Além do Tanaka, né, gente? A gente tá falando do Finian e do Snake, mas o Tanaka foi o único sobrevivente do incêndio da mansão. O Tanaka viu os dois meninos ser sequestrados e ficou por isso mesmo. O Tanaka tá lá desde da época do Vicente, sabe? Ele sabe de muita coisa e ele não fala nada. E ele tá do lado da Doll. E por que ele tá do lado da Doll? Só porque ele é o Conde Phantom Hive verdadeiro? Tá, mas e... a gente não sabe nada desse velho, nada, absolutamente nada. Então ela tem que contar, né? E a gente tem mais uma pessoa, né? Mais uma incógnita ali pra ela ter que contar. E será que o Tanaka, ele sabe desses experimentos? Será que o Tanaka foi quem incitou o Bochan a pegar essas pessoas porque ele sabia das habilidades dessas pessoas? Não dá pra saber. Teorizem comigo nos comentários. E antes de ir, não se esquece de deixar seu like, de compartilhar esse vídeo com seus amigos, de se inscrever se você ainda não se inscreveu e ativar o sininho de notificações. Desativa e ativa de novo pro YouTube te mandar os vídeos. Segue a gente na aba de comunidade nas redes sociais e também no nosso canal de lives. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijos e tchau, tchau!